Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Nós estamos de volta, gravando neste dia 7 de fevereiro de 2025, depois da abertura do ano judiciário pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e é claro que é isso que nós vamos ter de discutir aqui. O discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, as mensagens que ele passa, os argumentos que ele usa, o que ele deixou de falar e também o que esperar de 2025 no Supremo Tribunal Federal. Temos alguns fatos marcantes, como a troca do presidente Barroso pelo ministro Luiz Edson Fachin na presidência, a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar nas próximas semanas ao STF, e o julgamento em torno deste caso, que vai concentrar as atenções do tribunal em 2025, não só da denúncia, como possivelmente também da ação penal, e outros tantos casos que vamos ter de discutir aqui, julgamento de marco civil da internet, julgamentos sobre operações policiais em favelas e tantos outros. Aqui comigo estão Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck e Tomás Pereira, nosso time completo, como sempre. Eu quero começar fazendo uma provocação para o Tomás. E isso estava fora do script, até para quem acha que a gente organiza tudo, não é bem assim. Tomás, a gente ouvindo o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, tanto na abertura como depois uma reação às críticas, eu queria deixar para você uma opção. Você é daqueles que critica o Supremo porque não gosta de uma decisão, porque não gosta da Constituição ou porque não entende o Supremo? Qual dos três é você? E aí, Recondo? Então, acho que deve ser que eu não estou entendendo, né? Porque eu gostar da Constituição, eu gosto, tem muita decisão que eu gosto também, tem muita que eu desgosto, né? Também, talvez seja isso, não sei. Mas eu sei que o que você está dizendo, que é, às vezes parece, quando os ministros do Supremo falam, e eu acho que isso é característico do tom dessa presidência especificamente também, que parece que essas são as opções que a gente tem, né? Ou a gente não está entendendo, ou a gente está de má fé. E eu acho que isso é Ou um de má tom vontade? de má vontade e que é um tom que eu não sei, não acho que não contribui, né. A gente eu acho que a gente faz muitos anos que a gente escreve, fala, né, sobre o Supremo e a gente fala muito sobre, essa relação do Supremo com a sua própria imagem, sobre sua própria com a mídia, né, e com a opinião pública. E o próprio Supremo fala sobre isso, né, usa isso como recursos, às vezes estrategicamente, fala que está fazendo isso, fala que tem apoio, fala, né, isso é parte do discurso sobre o Supremo e do discurso do Supremo, né. Mas o Supremo, a verdade é que nos últimos anos ele tem sido sujeito a diversas críticas, eh, sofreu um abalo na sua imagem pública em diversos momentos, e que às vezes tem um elemento meio de montanha-russa, parece, né, acontecem coisas que abalam muito negativamente, aparecem alguns momentos que acontecem que lhe dão a possibilidade de construir uma imagem positiva, né. O Supremo, por exemplo, me parece que, bem ou mal, por mais que tenha sido um período difícil para o Supremo lidar com a presidência do Bolsonaro, o fato dele ter sido atacado tanto e o fato da sua atuação durante a quarentena ter sido de fato muito importante, ter sido, assim, em certa medida, um um ponto de lucidez no meio de uma bagunça tão, confusa, né, e tentando organizar exatamente isso, lidar com competências dos estados, federais, administrar a relação de Congresso e Supremo. A atuação dele permitiu ao Supremo construir muito, construir alguma boa vontade, construir alguma reputação positiva, que é importante porque ele precisa desse recurso para quando ele vai fazer coisas que são difíceis, coisas que são impopulares, mas que ele precisa fazer porque de fato a Constituição determina, ou quando ele entra em conflito com outros poderes, seja com o Congresso, discutindo orçamento, seja com a presidência em questões em que tem disputas políticas relevantes. E às vezes o que eu acho que é importante chamar atenção é que eu não acho que é dizendo que a mídia está de má vontade, dizendo que as pessoas não estão entendendo, dizendo que ninguém, que, né, que na verdade nós que não estamos entendendo o que está acontecendo, que vai construir isso. Eu acho que, em geral, a reputação do Supremo, se tem alguma coisa que tem funcionado para o Supremo melhorar sua reputação, é ser capaz de dar decisões que são vistas como sendo bem justificadas, bem fundamentadas, e que são vistas como sendo tendo algum grau, digamos assim, de
de efeito positivo, né, que melhora, de alguma maneira, a situação que a gente está. Toda vez que o Supremo entra numa discussão e parece que o que a gente vê é voluntarismo, ou toda vez que o que a gente vê são decisões que, na verdade, ninguém entende direito o que aquilo vai de fato acontecer, ele fica numa situação mais complicada. Então, sei lá, acho que é para dizer assim, por um lado, eu entendo que talvez seja papel da presidência do Supremo defender o Supremo de suas críticas. Por outro, a gente tem dito isso faz tempo. O tipo de defesa que tem sido feita, nesse tom, eu não sei quem que é convencido por isso. E eu acho que, inclusive, às vezes afasta até aliados que estão de fato, de boa fé, tentando falar sobre problemas do Supremo, problemas nas suas decisões, problemas no seu funcionamento institucional. E uma resposta talvez fosse tentar ouvir. Porque senão, o que parece, e daí, já que você começou assim, senão a pergunta pode até ser revertida, né? Já pensou se fôssemos nós que olhássemos para os ministros do Supremo e lidássemos com ele tentando dizer, deixa eu entender, vocês estão de má fé ou vocês não estão entendendo? Né? Ou Não vocês não seria gostam positivo. da Constituição? Ou vocês não gostam da Constituição? Eu já tive entrevistando o ministro Barroso, o presidente Barroso, no Roda Viva, e me recordo que foi um dos pontos que até acabei tendo vídeo recortado e usado especialmente pelos críticos do Supremo, né, em que dizia exatamente isso, Tomás, que parecia que quem criticava o tribunal era inimigo do tribunal. E dos argumentos que usei falando com o ministro no programa foi: não é justo com quem estuda o Supremo e faz a crítica correta do Supremo, a crítica dos problemas. E se a gente olhar, Juliana, a gente não vê no discurso do ministro Barroso nenhuma autocrítica. O Tomás, de fato, menciona algo que, assim, não dá para esperar do presidente do Supremo na abertura do ano judiciário que ele faça uma descrição dos problemas. Mas a gente não vê, eu, pelo menos, não vi na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso até agora, uma crítica muito clara sobre, por exemplo, penduricalhos, que são problemas salariais, ou outros tipos de problemas piores ainda que nós temos no judiciário, uma certa demora em certos casos, etc. E mesmo quando fala, Juliana, e aí queria te ouvir sobre o discurso dele e esses sinais, sobre algumas decisões que podem ser vistas, sim, como invadindo competências ou tangenciando competências que são questionáveis do Supremo. E aí parece, novamente, se a gente olhar os discursos do ministro Barroso, ele diz, não, a gente decide isso porque está na Constituição. A gente sabe, né, Juliana, que esse é um argumento que nem sempre para de pé, né? Ô Felipe, Diego, Tomás, acho que tem um pouco essa dimensão. Acho que o ministro Barroso ele tem uma capacidade muito grande de sintetizar e de simplificar, né, ideias complexas. Isso acho que é um talento de comunicação, mas acho que nesse momento ele não se mostra suficiente, eu acho, para um certo nível de críticas que quer respostas com mais nuances, né? Então, dizer estamos cumprindo a Constituição, por isso não há nada errado com a nossa atuação, é muito simplório, né, para quem está criticando, olhando para o Supremo no detalhe e, de alguma maneira, até para quem está criticando o Supremo pelas razões erradas, isso pode dar até uma munição, né? Eu acho que esse discurso da abertura do ano judiciário, ele fala mais sobre a presidência do que sobre o Supremo, né? Então, quem foi olhar para o discurso buscando, talvez, entender qual é o posicionamento do Supremo nesse próximo ano, talvez tenha se frustrado, né? A gente tem um balanço de algumas atividades da presidência, mas acho que o posicionamento, talvez essa colocação, essa atitude mais geral que eu acho que instiga, né, curiosidade e antecipação por parte dos outros atores políticos da sociedade, não está tão presente aí. Eu não acho que o Supremo como um todo considere que isso é irrelevante. E aí a gente estava conversando antes, você estava assistindo o julgamento da DPF 635, a DPF das favelas, e durante o julgamento parece que vários ministros buscaram comunicar um pouco essas preocupações. Então, isso que é interessante, isso não está no discurso de abertura, né, que tem talvez essa lista de ações, que são ações relacionadas a atividades mais administrativas, de organização judiciária,
E ao longo do julgamento da DPF das favelas, vários ministros dizendo assim, olha, nós temos que tomar cuidado, como essa decisão está sendo retratada, a diferença, existe uma nuance, a gente não está desconsiderando isso e isso, mas está considerando isso também, esse valor é relevante, isso tem que ser olhado com cuidado, temos que ter o trabalho de esclarecer para certos setores da sociedade que vão ter uma antipatia para essa decisão, para mostrar que a gente está fazendo isso em razão, sei lá, né? Aí variou um pouco, né? Mas em razão da decisão da Corte Interamericana, em razão dos números, em razão desses estudos, enfim, teve um debate ali que eu acho que buscou muito se comunicar com setores críticos do Supremo. Isso é interessante, porque isso não vem no discurso de abertura, mas vem ao longo do julgamento ali, durante os debates, né? Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando também, vendo o discurso de abertura e aí focando na presidência, considerando que é um discurso talvez um pouco de prestação de contas da presidência, é uma pergunta aí que eu coloco para vocês, é que se a presidência do ministro Barroso, que termina esse ano, ela já conseguiu deixar a sua marca, né? Porque são, de fato, uma série de ações e algumas inovações a gente percebe nesse último ano, até em formato de julgamento, né? Esse modelo em que as sustentações orais são feitas no momento e posteriormente é feita a deliberação, a gente tem questões pela via do CNJ, enfim, tem uma série de ações ou de medidas que foram tomadas e que estão elencadas aí no discurso de abertura. Mas, para além dessas ações específicas, já existe uma marca, né? Eu não acho que apareça nesse discurso, mas aí pergunto para vocês, bom, se esse discurso é um retrato da presidência, ele transmite, né, essa particularidade ou enfim, essa distinção dessa presidência já, ou isso vai ser construído esse legado, digamos assim, vai ser construído nesse último ano? Ou o legado é a soma dessas ações às quais o ministro-presidente se refere no discurso de abertura? Eu deixo a pergunta aqui para o Diego. Diego, vai que é sua. Não, deixa eu voltar a um tema, já falarei disso, mas voltaria a um tema levantado pelo Tomás sobre essa... Acho que aparece com mais força na intervenção mais recente do ministro-presidente Barroso, reagindo a matérias da imprensa com críticas que ele consideraria injustas de ativismo judicial, né? Mas ele já anuncia no discurso de abertura uma coisa, ouvindo o Tomás, fiquei aqui pensando, ao final do discurso de abertura, Tomás, ele fala que o Supremo, né, naturalmente decide as questões mais complexas e divisíveis da sociedade brasileira, o que é verdade e o que, de fato, explicaria o fato de que as pessoas vão discordar e vão ter visões diferentes e vão ficar insatisfeitos com as decisões, isso é inevitável, mas olha o que vem depois, e naturalmente convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Eu acho interessante essa formulação, porque priva quem critica de ter uma posição de princípio, uma crítica que não é de interesse, mas é uma crítica interna ao direito constitucional, uma crítica de que, olha, essa não é uma visão, nesse caso, você não adotou uma visão que eu considero correta da Constituição. É interessante esse movimento, né? Inclusive, se a gente considera que os exemplos que o ministro Barroso cita de casos em que houve críticas, aparece no caso, né, acho que no editorial do Estado de São Paulo, e talvez em outros editoriais anteriores do Estado de São Paulo, alguns casos são mencionados, como, por exemplo, das drogas, mas o ministro Barroso seleciona 3 casos para dizer, olha aqui, casos que as pessoas estão insatisfeitas, mas não tem ativismo, são críticas injustas, porque ou não gostam da Constituição e portanto, querem criticar o Supremo só por apenas aplicar a Constituição. Os 3 casos são marco temporal, né, drogas e as câmeras. Menciona esses casos. E aí é interessante como é complicado, usando esses casos, adotar a posição de que estamos apenas aplicando a Constituição, né, e se você discorda é porque os seus interesses não foram atendidos. Por alguns motivos diferentes em cada caso, mas eu acho que vale destacar. O caso das câmeras, essa é um processo que é para ser conduzido pela presidência do tribunal, mas é uma suspensão de liminar que, até aqui, pelo que me consta, tem decisões do ministro Barroso, como presidente, exercendo regularmente sua competência, né?
Então, essas são decisões monocráticas, né? Principalmente não teve colegiado ainda, né? Pode ser que tenha unanimidade quando isso for decidido pelo colegiado, se chegar no colegiado. Provavelmente vai ter divergência, e se tiver divergência, o que você diz para esses ministros divergentes? Desculpa, vocês, seus interesses não estão sendo contrariados. Evidentemente, vai haver divergência sobre esse tipo de discussão, mas até aqui é uma decisão monocrática, né? E com relação a drogas, houve também votos divergentes, e divergentes com sutilezas, isso que é interessante, né? Muitos votos que adotaram posições divergentes, não era uma questão binária, 0 ou 1, né? Eu acho que a desigualdade na aplicação não é um problema, você acha, e por isso a gente diverge. A gente teve posições diferentes, como, por exemplo, né, o ministro Fachin havia votado estabelecendo um prazo para o Congresso, para autoridades diferentes, né, formularem as regras para a aplicação consistente dessa distinção entre usuário e traficante. Se não me engano, o ministro André Mendonça também divergiu mais, mas colocou alguma coisa nesse sentido. E, por fim, nessa discussão do marco temporal, houve 2 votos vencidos, ponto, né? E é claro que, quando eu uso esse ponto de que há divergência dentro do Supremo, não é para dizer que, não é para criticar que há divergência e nem que uma decisão é pior por ter divergência, apenas para apontar para o fato óbvio de que as pessoas vão ter visões diferentes sobre o que a Constituição exige em cada caso. E, portanto, não me parece que vai ter qualquer efeito sobre o debate, e por boas razões, você dizer, mas aqui estamos apenas aplicando a Constituição, né? Ou você tem os seus argumentos para dizer por que você acha que aquela visão é certa, e aqueles argumentos estão no seu voto, ou então qualquer coisa diferente disso é dizer, olha, as pessoas divergem, o Supremo resolve divergências, entendemos que nem todo mundo vai concordar, né? Mas o ministro Barroso dá um passo além de dizer simplesmente isso. E aqui eu apontaria também que tem uma certa mistura, né, de você estar ali como ministro que votou sobre um tema e você está como presidente. E o caso das câmeras deixa isso claro, já que é uma decisão, né, individual do ministro Barroso. Mas mesmo nos outros casos, ele cita casos em que ele ficou na maioria vencedora. Eu me pergunto como seria diferente um ministro presidente falar dessa forma se ele tivesse ficado vencido nesses casos. Como houve votos vencidos, poderia dizer, ele jamais diria isso, jamais diria, o Supremo está apenas aplicando a Constituição. Ele diria, corretamente, na minha análise, essa questão foi trazida para o Supremo, eu fiquei vencido, mas essa é a posição do tribunal, entendo que haja críticas e que as pessoas discordem, mas, né, não é a posição que prevaleceu. E com relação, Juliano, você poderia só sintetizar de novo a sua pergunta? Eu falei aqui e eu posso tentar responder, já que você está se fingindo de ignorante e tentando fugir. Mentira, faz o seguinte, ela sintetiza e aí eu decido se você responde ou não. A pergunta é, já temos uma marca da presidência do ministro Barroso? A gente pode concordar que não precisa ter uma marca da presidência, mas a pergunta é essa. Eu acho que tem, se a gente pensa a marca como uma característica que eu acho que distingue essa presidência, acho que deve ter mais do que essa que eu vou propor, mas acho que distingue essa presidência das que vieram antes, e certamente especularia da do ministro Fachin, eu acho que é essa relação em tempo real com a opinião pública, né, com o debate público, com a imprensa. Eu acho que essa é uma marca, eu não acho que essa é uma marca necessariamente positiva, né? Estou só apontando que é intencional. É distintivo. Acho que é intencional. Acho que é intencional. Gente, acho que é absolutamente... uma concepção da um modus operandi deliberado, não é um acidente. Sim, né? Não é, a minha pergunta, desculpa, formulei mal, não é se é acidental, é se é intencional que isso seja percebido como uma marca, e não como uma característica menor. Acho que sim. Acho que uma marca. Acho que sim, acho que essa é uma presidência que se engaja com todas as críticas que aparecem sobre o Judiciário, sobre o Supremo, o que, né, não é necessariamente a melhor coisa a se fazer, dependendo da crítica, do momento e do tom, como estamos dizendo, mas eu acho que essa é uma marca deliberada. Eu acho, tem um problema, Diego, voltando a isso também, Juliana, que o ministro Barroso parece dialogar, quando ele faz esse discurso, com uma parcela pequena, que pode até ter bastante gente, mas ela não é majoritária, então, usei a palavra mal, talvez não seja pequena, mas ela não é majoritária, essa crítica
ao Supremo, essa crítica às vezes desonesta ao Supremo. Eu acho que ele faz o diálogo com essa crítica, mas não faz com a outra institucional e que merece ser levada em consideração. E aí parece que ele não dialoga com isso. E a sua pergunta sobre marca, talvez no CNJ haja mais marcas que sejam duradouras do que no Supremo Tribunal Federal, o que também não chega a ser uma novidade. Agora, tem algumas coisas que me fazem lembrar, né, e eu sei que os ministros odeiam comparações porque são pessoas diferentes, né, mas o discurso do ministro Barroso de hoje, as entrevistas que ele dá, falando sobre os problemas do Supremo, me lembra o discurso, por exemplo, do ministro Peluso, que rejeitava as críticas ao tribunal e, inclusive, fazia oposição ao Conselho Nacional de Justiça. Da mesma maneira, a quantidade de entrevistas que o ministro Barroso dá, e obviamente quem está falando é um jornalista, portanto nunca vou reclamar das entrevistas que os ministros concedem, mas só tem paralelo para mim na gestão do ministro Gilmar Mendes, que atuou muito fortemente com alguns problemas institucionais e falava bastante, dava várias entrevistas e foi, sim, uma estratégia de comunicação. Só que eu não vejo, Juliana, uma marca que seja duradoura. Não tem uma mudança no Supremo, deixando o CNJ um pouco de lado, e talvez em algum momento a gente tenha que discutir CNJ, mas não vejo no Supremo uma mudança duradoura como houve na gestão da ministra Rosa Weber, por exemplo. O ministro, pode falar, Diego, fica à vontade, mas o ministro não teve articulação ou disposição para fazer mudança. E ele falou, a gente discutiu isso, né, Diego, no evento do Instituto Fernando Henrique Cardoso, o ministro Barroso disse que não tinha proposta de reforma do Supremo. Não tinha uma proposta para o Supremo. Então, realmente vai ser, na minha visão, para o Supremo Tribunal Federal, uma presidência sem uma marca muito clara ou duradoura. Diga, Diego. Eu pontuaria, será que precisa? Né? Eu não sei também... A Juliana até mencionou isso, né? Não que precise, mas... E eu acho que a gente tem um pouco esse hábito que foi estimulado por presidências sucessivas do Supremo, achar que né, é a metáfora que já usei algumas vezes, o presidente assume, ele anuncia, eu preciso anunciar, eu vou dar o salto mortal triplo carpado e depois ele é avaliado de acordo com a capacidade dele de ter, de fato, feito aquilo ou não. Então, eu não acho que isso é um problema, e aí talvez a palavra que descreve melhor o que vocês estão dizendo, talvez legado, né? O que fica de legado, o que fica de mudança duradoura nesse sentido. Juliana, só uma coisa, Juliana, eu vou dizer o que você disse no chat, mas dando crédito, que é uma pergunta que eu adoto para mim também, tá, Juliana? Pensando no ministro Barroso que nós conhecemos, no professor Barroso que vocês conheceram, alguns de vocês conheceram como professor, que será que ele não tinha a expectativa de deixar um legado na sua presidência? E aí, eu acho que é mais da expectativa dele do que da expectativa nossa. O Diego já escreveu sobre isso, falou sobre isso. Não tem que ser uma... Como é que era, o Diego? Uma série anunciada da ginástica olímpica, né? Que você não tem que dizer qual salto você vai dar. Não é salto ornamental, né? Isso, exatamente. É revezamento. Realmente não precisa, mas nós sabíamos que o plano do ministro Barroso, reformista, iluminista, como ele se declara, inclusive, pressupunha deixar uma marca. E não parece isso. Diga, Tomás. Não, eu concordando com o Diego, né, que eu acho que em vez de cada presidente, às vezes, querer deixar sua marca, que isso tem um efeito negativo disso, né, isso às vezes impede continuidades, isso às vezes faz com que, né, talvez assim, o fato de não ter marca pode ser um sinal positivo, um sinal de que as presidências estão continuando o trabalho das outras de maneira gradual, e isso é positivo, é uma instituição permanente, não é para cada 2 anos, né, alguém levar o tribunal para um lado ou para o outro, ou querer deixar sua marca. Mas, eu diria assim, me parece, que qualquer pessoa que assuma a presidência do Supremo, olhando para o Supremo, vai ter que se deparar com pelo menos 3 tipos de questões, né? Uma tem alguma coisa no funcionamento do judiciário como um todo que, na minha atuação como liderança do CNJ, que é o que você falou, eu poderia contribuir? Ou tá tudo certo? Não vou resolver tudo, mas assim, eu tenho aqui 2 anos, tem alguma coisa que em 2 anos dá para fazer, que talvez
seja permanente, deixe um resultado positivo e um resultado que não seja simplesmente eliminado dali 2 anos? É um tipo de pergunta. O outro é no funcionamento do Supremo, né? Coisas institucionais, como ele funciona, os problemas que a gente sempre está falando, como funciona o plenário virtual, como funciona o plenário, a capacidade de julgamento, as monocráticas, como que a gente vai lidar com isso, né? Pode ser que seja processo de competência originária, penais, enfim, tem um monte de probleminha assim que às vezes, o que dá para a gente fazer em relação a isso? E o terceiro bem ou mal, o presidente do Supremo tem, mesmo que isso tenha sido diminuído em alguma medida por conta do plenário virtual, tem um controle da pauta do plenário físico, do plenário presencial. Ele tem uma grande influência sobre o que vai ser julgado ou não. Isso também é um controle que ele exerce, assim, ó, tem coisas que estão paradas há tempo, que eu quero ver serem decididas nos anos que eu estou aqui, ou tem coisas que estão chegando e são urgentes mesmo, e eu acho, minha marca vai ser, eu vou lidar com as coisas atuais, com as coisas que chegam, né? Ter o acervo, o que eu vou fazer com as coisas que estão paradas há um tempo, tem o que vai chegar, o tipo de questão que vai chegar durante esses 2 anos, o que eu vou privilegiar, o que eu não vou, como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou ser alguém levando o tribunal para estar respondendo muito rapidamente à conjuntura e às crises atuais, eu vou ter um tribunal, ou vou ser alguém que vou tentar, pelo contrário, evidentemente tem que lidar com a conjuntura, mas eu vou tentar pensar em coisas que não foram feitas e que se eu não liderar, talvez não sejam feitas. Esse é o tipo de coisa que eu acho que qualquer presidente vai ter que pensar. Eu tenho certeza que, perguntou sobre o Ministro Barroso pensou sobre essas coisas. Eu acho que tem coisas que ele gostaria de fazer, tem coisas que eu acho que ele diria que ele fez, como você disse mesmo no CNJ, eu acho que tem um orgulho praticamente grande, se eu não me engano, em relação ao Exame Nacional da Magistratura, não é isso, Recondo? Acho que esse talvez seja, se você perguntasse para ele, talvez fosse das primeiras coisas, das coisas mais importantes que ele próprio listaria, me parece, pelo menos das entrevistas, discursos que eu vi, que é uma contribuição importante, é um exemplo de alguém que olha para o CNJ, para o Judiciário, pensa o que daria para fazer que pode ser uma contribuição importante. É esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente poderia pensar sobre isso. Eu acho que, de fato, o Supremo está numa situação complicada em termos de pauta, que o Supremo vem desses anos de ataque num país polarizado, a gente sabe disso. Eu acho que até ganhou algum grau de espaço para boa vontade pública, ironicamente, pela tragédia da sua invasão e destruição. Acho que isso gerou algum tipo de efeito positivo, não é positivo, né? Mas assim, gerou alguma boa vontade, algum tipo, né? Perceber que realmente ele precisava de um respiro, de ajuda, de apoio, digamos assim. Mas, lembrando que não foi o único poder que foi invadido, né? O Congresso e o Executivo também foi. Então, assim, também não é exclusivo do Supremo ter sido vítima desse absurdo. Mas, além disso, eu acho que é um momento em que tem um Congresso que está uma relação com o Congresso complicada, porque além de questões de certas pautas que são pautas de direitos fundamentais, e existe uma oposição no Congresso, existem questões em relação ao funcionamento do Congresso, orçamento, a relação entre orçamento e presidência, que tem a ver com a dinâmica desses 2 poderes, o Supremo tem que entrar nessa bola dividida, o que ele pode fazer ou não pode fazer em relação a isso. E a gente tem um presidente que eu acho que tem uma característica dupla, que é pessoal, histórica, que é o ministro Barroso. Quando a gente pensa sobre ele, eu acho que ele é alguém que se associa historicamente a certos temas de direitos fundamentais, e eu acho que ele é um presidente que é um ministro que se vê como alguém que fala em nome de uma certa moralidade pública, e eu acho que essas 2 pautas me parecem que se eu tivesse que imaginar, seriam 2 legados positivos que ele estaria em condições de dar, e gostaria talvez de sair da sua presidência tendo feito contribuições muito relevantes em relação a isso. Eu realmente acho que esse não é necessariamente o momento, talvez, seja um momento difícil para tentar trabalhar nessas 2 pautas, né, seja em termos de questões de funcionamento de orçamento em relação ao Congresso, seja em relação a certos temas fundamentais. Mas daí eu acho que volta a questão, que a gente não escolhe as condições nas quais a gente exerce, né, o poder, né? A gente pode ter uma presidência em tempos calmos, a gente pode ter uma presidência em tempos difíceis, eu acho que daí vem a capacidade de quem está no poder de navegar e fazer suas escolhas nesse momento. Então, eu só queria dizer, eu não acho que seja uma presidência num momento fácil, que seja fácil fazer essas coisas. Eu acho que houve ministros em tempos passados, há 10 anos ou 15 anos, que poderiam ter feito coisas que hoje são muito mais difíceis de serem feitas. Mas eu acho que isso também não muda o fato de que é a responsabilidade de quem está na presidência fazer as escolhas e ver para onde que dá para fazer o que dá para fazer, né? Por exemplo, e agora eu vou voltar a um tema bem simples, eu acho que chama atenção desse dilema, me parece,
que o ministro Barroso, que é alguém que foi associado historicamente com o tema de descriminalização do aborto, com o tema de liberação, né, a liberação de alguma medida, ou pelo menos uma maior liberdade para as mulheres terem controle sobre o seu próprio corpo, que atuou especificamente nesse tema, na ação mais famosa do Supremo sobre isso, né, que é a ação de anencéfalos, que inclusive quando estava em turma deu decisão em relação a isso, está numa situação de ser o presidente do Supremo que diz que não vai pautar esse tema nesse momento, porque ele sente que não é, que ele não consegue, que ele não pode. Eu não vou entrar nem no tema se ele deveria pautar nesse momento ou não. Não estou dizendo que seja uma decisão fácil, mas eu acho que isso é uma marca da ironia e do momento histórico dessa presidência, né? Que o ministro Barroso, talvez há 10 anos, se imaginasse como podendo estar na situação de ser um presidente do Supremo que ia pautar essa decisão e liderar uma decisão histórica nesse tempo. Ele é um ministro que, na verdade, em todas as entrevistas dos últimos tempos, ele para explicar por que ele não vai pautar. Eu acho que isso capta muito bem, na minha opinião, os dilemas, as dificuldades e talvez a marca dessa presidência. Diego. Acho que na linha do que o Tomás apontou, que um poder importante que o presidente tem para criar esse legado jurisprudencial, né, não como ele vota necessariamente, mas no que ele coloca para a votação do plenário, acho que tem dois temas, e eu concordo com o ponto que o Tomás levantou do problema do caso de aborto não ter retornado, mas acho que é importante lembrar dos casos que não eram óbvios, não eram simples de colocar para discussão no plenário, né, e que foram decididos nessa presidência. Chamaria a atenção de dois aqui, que já concluídos, né, já mencionados, o marco temporal e a questão da descriminalização de drogas, no caso de usuários. Esses são temas delicados que estavam pendentes de discussão no Supremo há bastante tempo, e acho que se é para listar algo que me parece correto, justificado, dizer isso é um legado esperado de um presidente, é o que você conseguiu botar para votação no plenário. Claro que tem o outro lado da moeda, que é o que você não colocou, Claro. Mas acho que é importante lembrar desses e outros casos. Mas tem limitação também, né, Diego? A gente também julgar pelo que não colocou para julgar, assim, também tem uma limitação, também tem um pouco de conversa com os outros ministros e um cálculo também de prioridade ou possibilidade. Mas é verdade, mas é responsabilidade do presidente. Também, sem dúvida. Mas será que na avaliação dessa jurisprudência sobre a presidência, será que não tem também uma dimensão, e eu acho que talvez fique visível nessa presidência, que não estou falando do impacto na ponta, né? O que a decisão muda na realidade, porque isso é uma avaliação muito complicada de se fazer, muito menos se fazer imediatamente. Mas em termos de, pelo menos, de afirmação de direitos, talvez tenha, não sei a percepção de vocês com relação a isso, mas nesses casos, se a gente fala marco temporal, se a gente fala drogas, o impacto da declaração de direitos, da afirmação de direitos, nos dois, talvez dê a impressão que foi menos do que poderia ter sido. Seja do marco temporal, por conta dessas sucessivas rodadas posteriores à decisão, e no caso de drogas, por uma decisão que foi bem mais tímida do que se anunciava ali no começo. Então, talvez, diante das expectativas que se tinha com relação a esses casos, de fato, eles terem sido julgados, marca alguma coisa, né? Marca uma intenção de pautar esses assuntos, mas talvez essa intenção ela seja de alguma maneira ofuscada pelos resultados, não? E acho que foi o último episódio que nós gravamos no ano passado, ou o penúltimo, hein, Juliana, que acho que você, inclusive, suscitou esse ponto, exatamente, que talvez algumas das decisões, Diego, desculpe te interromper, mas algumas das decisões talvez mandem um sinal de que algo grandioso foi feito, mas cujos efeitos práticos podem ser limitados, bastante limitados. De acordo, e pontuaria ainda que talvez o próprio discurso do ministro Barroso e do presidente Barroso sobre esses temas antes e durante as decisões tenha contribuído para inflar expectativas também, né? Acho que uma comparação de drogas, por exemplo, é um exemplo claro disso. Gente, vamos falar então de futuro. Vamos falar desse ano 2025, e aí eu começo pelo ponto que a gente martelou aqui até agora, né? Presidência. Em setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso conclui seu mandato na presidência, 2 anos.
e passa a presidência para o ministro Luiz Edson Fachin. Evidentemente, nós vamos ter diferenças, claro, né, são pessoas diferentes, formações diferentes e tal, mas queria levantar algumas perguntas para vocês. O que se espera dele, Fachin, na condução da presidência, e podem ser nos mais diferentes aspectos. Eu faço aqui a sugestão para quem nos ouve, que leia um artigo, e eu vou ver se a gente consegue colocar, inclusive, na matéria no site, retomar esse artigo, que o ministro Fachin publicou no final do ano passado, um artigo aqui no Jota, que, para mim, é o discurso já dele como presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma carta de intenções e um recado, inclusive, para a magistratura do que ele pensa ser um bom juiz, ou a função do juiz e a função do Supremo, inclusive falando muito expressamente sobre limites entre política e judiciário. Acho que ali está o discurso do ministro Luiz Edson Fachin com bastante antecedência. Mas queria começar por você, Juliana. O que a gente espera de Fachin, presidente do Supremo? Felipe, eu concordo com você. Eu acho que tem aí uma intenção bem clara. A gente estava falando de marca, estava falando se no caso da presidência do ministro Barroso, se ele teria intenção de deixar essa marca ou não. Acho que no caso do Fachin, existe sim uma visão muito clara para ele de como o Supremo deve se portar, se comportar e se mostrar para a sociedade. Acho que ele está deixando isso claro nessas manifestações, talvez do último ano, né? E como ele tem abordado certas questões. Acho que por um lado, sugere um compromisso forte com direitos fundamentais, então talvez um palpite seja que certos casos, talvez considerados nessa presidência atual mais controversos e por isso deixados de lado, venham a ser pautados na presidência do ministro Fachin, imagino. Acho que tem esse compromisso até nesse... A gente vê com muita clareza nesse voto da DPF 635, das favelas dessa semana, em que ele traz esse diálogo muito grande, talvez de forma mais incisiva até hoje no Supremo, com o direito internacional dos direitos humanos, né? O resultado da afirmação dele lá de que o Estado brasileiro tem que cumprir sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, que é o que impacta esse das favelas, vai totalmente contrário ao que o Supremo fez na questão da anistia, né? Enfim, ele tá marcando uma posição bem clara ali sobre o entendimento dele do papel do Supremo, sobretudo na questão de direitos fundamentais. E acho que tem também uma intenção de pautar uma certa conduta. E aí eu acho que tem a ver com aquele ponto que a gente falava antes, inclusive sobre relação com mídia, com participação em eventos e exposição dos ministros, talvez tentar reduzir o que seria esse telhado de vidro, né? Esse teto de vidro. Em vez de falar, olha, não tem problema, olha, tem esses problemas e a gente vai ter que endireitar, a gente vai ter que alterar certas condutas. Eu acho que nesse sentido é bem diferente, né? Se a gente falava que o ministro Barroso, de alguma maneira, não se abria à crítica, negava um pouco, né, a crítica, dizendo, olha, isso na verdade não é um problema, eu acho que o ministro Fachin ele se apoia muitas vezes nessa crítica, né, e vai usar essa crítica para buscar reformar ou alterar ou pautar o comportamento do Supremo, que talvez seja, inclusive, o comportamento dos demais ministros, e aí acho que é uma coisa muito mais complicada também, né, um desafio maior para a gente observar. Diego, o que você espera? Sei que você está já preparando, inclusive, ideias sobre a gestão de Fachin. O que você espera, hein? Pensando nesse artigo que você mencionou, Felipe, ele fala duas coisas, né, que eu acho que são, com certeza, recados para a magistratura, sinalizações de direção, promessas, né? Falar que a ênfase, no caso da magistratura, tem que ser não só nos direitos e prerrogativas, mas nos deveres, né? Nos deveres dos magistrados, e numa crítica ao envolvimento da magistratura com o ambiente público polarizado, né? Uma magistratura que atua no sentido da polarização. Exatamente. Essas são promessas importantes, eu estou de acordo com elas no sentido normativo, por mais razões que daria para sintetizar aqui agora, mas eu pontuaria uma coisa. Você pode fazer as promessas que pareçam certas para o Diego, para o Felipe, Tomás, para a Juliana, para quem quer que seja, mas será que elas são críveis? E eu acho que é importante destacar que, pela conduta do ministro Fachin como ministro até aqui, essas promessas têm credibilidade, né? É o caso...
É diferente se essas afirmações gerais, né? Temos que pensar nos deveres, temos que pensar em não nos envolver na polarização diretamente. É diferente se quem está fazendo isso é um ministro que tem uma trajetória que confirma essas ideias e um ministro que não tem uma trajetória que confirma essas ideias. Então, acho que vindo do ministro Fachin, isso tem peso e tem credibilidade, e eu acho que é dito não porque ele quer que as pessoas tiquem uma caixinha dizendo ele falou isso que é importante, mas é dito, me parece, como uma sinalização de algo que vai ser, de fato, o tom, uma tentativa de seguir nessa direção. Eu percebo algo de inédito, né, porque um ministro que vai assumir a presidência com tanta antecedência escrever um artigo desse, que não é inocente, né, não é um artigo por ser um artigo, está muito clara a carta de intenção dele e de forma bastante antecipada também. E vamos convir que o ministro Fachin tem alguns, por mais que tenha essa credibilidade, Diego, que você mencionou pela conduta, tem alguns problemas, né? Um dos problemas dele, e vira piada entre os ministros, né, é o problema de comunicação. O ministro Fachin não tem uma boa comunicação com o público nesse sentido da linguagem mais compreensível. E isso vai ser me parece, um desafio para ele lidar com isso. Não vai ser um ministro que vai ficar dando entrevistas o tempo todo, nós vamos sentir essa diferença de imediato. E será alguém que também não tem, esse é uma outra questão, que aí eu nem vou dizer se é um valor ou um desvalor, mas não tem trânsito com a política, não transita com a política. E isso, no momento em que teremos uma eleição nacional, em 2026, vai gerar para o tribunal alguns desafios. Então, alguns pontos sensíveis para a gente olhar. Diego, fique à vontade, mas a gente já sabe que isso pode ser algo que a gente vai ter que discutir aqui também ao longo do ano e no ano que vem. Sem dúvida, e até aqui o ministro Fachin teve, no geral, na posição de poder escolher se e quando falava. Como presidente, provavelmente vai ser colocado em situações em que é necessário falar e esses problemas talvez apareçam. Mas eu pontuaria que, quando estava no TSE, quando presidia o TSE, houve uma fala do ministro Fachin, que eu me lembraria aqui, que foi um exercício importante de comunicação, aquela sobre a democracia de respeito a forças desarmadas, né? Aquele foi um momento de um esforço comunicacional público que me parece que deu certo, e dentro do que se esperava do papel de um presidente do TSE. Mas concordo que é diferente você, presidente do STF, tendo que falar sobre mais coisas, pelo menos se perguntar, será que eu deveria estar falando sobre mais coisas? E aqui, mais Diego, vezes? e tem uma coisa, né? Não é que seja um defeito, né? Mas se nós formos comparar dentro do Supremo quem se comunica muito bem, nós vamos ver que o ministro Barroso, por exemplo, tem uma linguagem fluida, e você tá no mudo, Diego, mas a gente vai ver que tem essa diferença, né? De acordo. O ministro Teori também teria essa mesma dificuldade, porque era alguém mais retraído nesse sentido. Então, é só isso, é só uma característica diferente que pode vir a gerar algum tipo de problema, mas quando a gente pega esse artigo, por exemplo, dele, é absolutamente compreensível e claro para todo mundo. O problema de comunicação pode surgir em outros momentos, em outras circunstâncias, né? E também tem essa a política vai exigir muito do Supremo, nós vamos chegar em 2027, talvez, com um Congresso ainda mais conservador, e vamos ter também uma eleição provavelmente muito disputada e conturbada. Mas eu queria, só para a gente fechar aqui, perguntar para o Tomás, de surpresa aqui, Tomás, julgamento de Jair Bolsonaro. Nós teremos um ano em que a denúncia será oferecida, muito provavelmente nas próximas semanas, com o Supremo tendo de julgar o recebimento da denúncia, depois instruir o processo e talvez acelerar o julgamento. Acelerar não é bem a palavra, mas tentar julgar a ação penal também neste ano. Já ouvi isso de alguns ministros, tá, Tomás? Para não deixar que isso entre 2026 num cenário conturbado, né, político. Tendo o Supremo isso pela frente, o que isso nos gera? A gente que viu o Mensalão, a gente que viu outros julgamentos de ações penais, como Lava Jato, etc. O que isso gera para o Supremo?
Bem, eu não sabia que você ia perguntar isso mesmo. Eu vou, antes de responder, eu não queria deixar de falar uma coisa sobre o ministro Fachin, né? Já que a gente fez essa rodada, que era também, e a gente vai ter a oportunidade de falar disso mais pra frente, em setembro, a gente vai voltar a esse tema, com certeza, mas eu acho que me chama a atenção o fato de que, para quem está observando o Supremo nos últimos anos, tinha um certo grupo ali de ministros que com frequência votavam juntos em temas progressistas, que foram, né, a ministra Rosa, o ministro Barroso e o ministro Fachin. Então, o ministro Fachin é o terceiro e último desse trio que a gente vai ver passar pelo Supremo. Então, vai ser, de certa medida, também o fim de uma O fase. ministro Dino também entra para, eu acho, compor isso Entra para compor isso, mas é isso que eu ia te falar, vai demorar muito. Coisas, né? Em algumas coisas, e eu ia te chamar a atenção para isso, porque se é verdade que o ministro Dino vai continuar por ali, vai demorar muito para o ministro Dino ser presidente do Supremo ainda. O que a gente vai ver agora, depois do ministro Fachin, vão ser ministro Alexandre de Moraes, e depois ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, né? E eu chamaria atenção para isso não só pelo fato de, por mais que o ministro Alexandre de Moraes escreveu sobre direitos fundamentais, não é isso, mas tem uma trajetória diferente, e também não até nem proposição, estou chamando atenção aqui, porque são ministros que me parecem, num tema específico que é o tema de direitos trabalhistas, e que é um tema que é super importante sempre, mas é super importante atualmente, né, com terceirização, com a questão dos aplicativos, todos esses temas são temas super atuais na nossa economia. Eu diria que o ministro Fachin é o último ministro do Supremo, e de novo, talvez um pouco junto com o ministro Dino, que tem isso como uma pauta relevante que vai estar na presença do Supremo. Isso não, por mais que, por exemplo, o ministro Rosa Weber, o ministro Barroso e o ministro Fachin fossem alinhados em muitas coisas, isso não é um tema no qual eles estão alinhados. O ministro Barroso é um ministro muito mais liberal economicamente e menos preocupado com questões trabalhistas, me parece. Então, eu chamaria atenção para, talvez por muito tempo, seja a última vez que a gente vai ter um ministro presidente do Supremo. O que ele consegue fazer, sendo o único, sendo um dos únicos, sendo uma minoria, mesmo na presidência, eu não estou nem colocando grandes, mas me chama a atenção. Eu acho que a gente em certa medida, é o fim de uma erinha, de uma era, e vai demorar para a gente ver isso de novo. Só um ponto, Tomás, para depois a gente passar para Bolsonaro, para a pergunta que eu te fiz, que vai ter uma conjunção também de fatores que eu acho interessante e não é desprezível. Fachin, presidente do Supremo, ministro Luiz Felipe, presidente do TST, Herman Benjamin, presidente do STJ. Para quem conhece os tribunais e essas pessoas, sabem que alguma coisa tem de comum entre eles. Então, alguns temas em relação à magistratura, eu acho que podem surgir muito fortemente e já estão nesse artigo. E são temas que certamente o ministro Herman e o ministro Luiz Felipe pensam igual. Então, a gente vai ter uma tríade que pode operar algumas mudanças no judiciário, ou pelo menos tentar. E aí, Tomás, não foge não, Bolsonaro, vamos lá. O que eu posso dizer você, Recondo, a gente gosta de chamar atenção, lembrar do ministro Aires Brito falando que é difícil para o Supremo resolver uma Copa do Mundo por semana, né? Um julgamento criminal do Bolsonaro é a Copa do Mundo do Supremo para 2025. Né? Nunca o Supremo julgou uma tentativa de golpe de Estado. Né? Com um líder político que tem popularidade, né? Alguém que está inelegível, então isso de fato foi feito, uma atuação importante, né, em termos de sancionadora de ilícitos cometidos, mas alguém que tem um potencial de mobilização no país ainda, todo mundo sabe disso. Então, o Supremo, o que chama atenção, a gente está circular, né? A gente começou falando sobre a importância do Supremo construir sua reputação, a importância do Supremo ter apoio para lidar com crises políticas. Isso vai ser um julgamento difícil para o Supremo. O Supremo, ao lidar com isso, precisa estar bem municiado, eu diria, municiado de reputação, municiado de uma visão de que é um tribunal sério, imparcial, que decide por argumentos, né? E eu acho que esse é o desafio do Supremo hoje. Também diria o seguinte: o quanto que o Supremo vai conseguir fazer além disso, não sei, de temas importantes, difícil, né? Isso já consome muita pauta do Supremo. Mas se o Supremo fizer isso, já é muita coisa também. A questão do calendário eleitoral é sempre um desafio. Né? A gente sabe que essa é daquelas coisas que não tem jeito de ser tão rápido assim.
Exato, pela natureza da demora do limites, né, tem processo. prazos, exato. Mas eu imagino que ninguém quer, nem o Supremo, nem a política, que isso esteja em pauta no ano que vem ainda, né? Mas também isso é parte da realidade política brasileira, em geral, e a do Supremo, né? A gente está sempre em ano eleitoral, ou eleições municipais, ou E nesse eleições caso, a nacionais, eleição de e nos 26 anos já que não começou são, também? exatamente, né? Então a gente sabe também que isso é num contexto em que toda articulação política que vai construir as alianças para qualquer que seja a base, ou qualquer que sejam as candidaturas do ano que vem, vão estar sendo organizadas ao mesmo tempo. Eu só chamaria atenção, acho que talvez ponto o seguinte: o Supremo vai ao mesmo tempo continuar nesse embate com orçamento. Acho que não tem como ele não fazer isso. E esse é o tipo do tema que complica para o Supremo, né? Me parece, porque é muito difícil ele lutar simultaneamente numa frente, que é uma frente de punição das pessoas responsáveis pelo golpe e ao mesmo tempo numa outro tipo de disputa no qual ele está com o Congresso de maneira mais ampla, que algumas dessas lideranças políticas têm interesse, né, nas duas coisas, são pessoas que estão envolvidas com os ataques ao Supremo que aconteceram, seja pessoalmente, seja ideologicamente, outros não, necessariamente. Mas isso é o tipo de coisa que coloca o Supremo numa decisão em que ele precisa de apoio e, ao mesmo tempo, em que ele está lutando em frentes em que é possível que tenha gente demais particularmente contra, ou particularmente preocupado, ou particularmente em oposição à atuação do Supremo naquele momento. Juntar gente demais contra você ao mesmo tempo é complicado. Como que o Supremo vai lidar com isso, eu não sei. E especialmente lembrando que tem também um limite de coordenação de qualquer presidente sobre isso. Os relatores desses casos têm muito poder de atuação, né? Então, seja nas ações penais, seja a atuação do ministro Alexandre de Moraes nesses casos, é uma atuação que ocorre independentemente em alguma medida da presidência, e seja em termos de orçamento, a atuação do ministro Flávio Dino, o que ele vai fazer com esses casos, também é algo sobre o qual o grau de controle de um presidente tem sobre isso é muito limitado. Eu acrescentaria também marco civil da internet, né, porque também vai gerar um tipo de reação, a gente sabe, ainda mais em razão dos movimentos na eleição americana, etc, etc. Então, no mínimo, Tomás, acho, e diante do que a gente viu no mensalão, um pouco de exigência de certa discrição diante dessa confluência, né? Casos difíceis, superexposição e uma concentração de esforços em torno desse processo do Bolsonaro, com reações, evidentemente, que haverá. Queria agradecer a vocês, Diego, Tomás e Juliana. Vamos lá para mais um ano, muita coisa para discutir. Ninguém aqui é inimigo da Constituição ou desgosta de todas as decisões do tribunal, mas a gente vai aqui cumprindo o nosso papel sempre. Obrigado e até semana que vem. Até a próxima.